Na faixa estreita, entre a terra e o mar, existe um mundo estranho, com altas ondas e sol implacável. Uma região entre marés, em movimento constante. Ela exige força, adaptabilidade e criatividade das espécies que vivem aqui. Arriscar as suas vidas diariamente é um sacrifício necessário para receber as recompensas deste ambiente hostil. É uma corrida diária contra o tempo e a maré. Este é o litoral arrebatador. Costa da África. Litorais arrebatadores. Uma costa rochosa ao sul da África. Um lugar de extremos e de uma adaptação incrível. É um lugar árduo para sobreviver. A cada 6 horas, à medida que a maré sobe e baixa, este mundo passa por grandes mudanças. Um ecossistema completo é submerso por uma água congelante. E depois cozido por 40 graus de calor. É um mundo de contrastes radicais. Mas espécies incríveis têm se adaptado e lidam com um ciclo de mudança sem fim. Esta faixa estreita da costa pode passar das boas-vindas ao comportamento letal em apenas alguns segundos. Grandes ondas. Um ciclo implacável de dilúvios e estiagem. Um habitat impiedoso como nenhum no mundo. Por que qualquer espécie viveria ou se desenvolveria aqui? A resposta é simples: uma enorme quantidade de comida. O prêmio encontrado nessas rochas convenceram 2 casais de ostraceiros a começarem uma família aqui, em ambos os lados desta baía. Para este casal, que fez seu ninho acima das rochas, a época de acasalamento está indo bem. Eles têm 2 ovos preciosos e irão incubá-los pelo próximo mês. Estes ostraceiros se unem para a vida toda. E isso significa assumir um grande compromisso. Eles conseguem viver por mais de 20 anos. Ser pai e mãe, por outro lado, não é um trabalho em tempo integral, ainda. Apesar dos pais se revezarem nos cuidados com o ninho, eles podem sair de lá para buscar comida. A viagem deve ser curta. Os ovos ficam vulneráveis com predadores à espreita quando deixados desprotegidos. O estilo de construção do ninho do ostraceiro quase os levou à extinção. À medida que as pessoas começaram a invadir o intocado litoral, os ninhos foram ficando cada vez mais vulneráveis aos animais domésticos e aos veículos que saíam da estrada. Na década de 80, restavam apenas 4.600 ostraceiros pretos africanos na natureza.
Porém, novas leis de preservação têm garantido um retorno tímido das aves. E hoje em dia, são cerca de 5 a 6 mil. Do outro lado da baía, o aninhamento se torna criação. O que parecem ser 3 adultos, na verdade é uma pequena família. Um pai e uma mãe que trabalham duro e uma filhote saudável, reconhecida pelas suas patas cinzas, que em breve se tornarão avermelhadas, assim como as de seus pais. Ela está quase pronta para sair do ninho sozinha, mas ainda precisa aprender todos os segredos para procurar comida. Por ora, ainda precisa de seus pais para alimentá-la. Então, precisará esperar. Os horários de alimentação dos ostraceiros são ditados pela maré. E neste momento, ela está no seu pico. Apesar do nome, os ostraceiros pretos africanos raramente comem ostras. A sua fonte principal de alimento compõe-se de mexilhões e lapas que povoam as rochas abaixo deles. Mas até que o mar retroceda o suficiente para revelá-los, os pássaros terão que esperar. Os pais zelosos também estão esperando a sua hora. Quando a maré baixar, eles terão somente algumas horas para se alimentarem antes que as ondas voltem a inundar tudo. A abundância de comida disponível nas rochas deve a sua existência a um fenômeno que ocorre embaixo das ondas. A água que cobre o litoral rochoso foi trazida aqui pela corrente fria de Benguela, que se move em direção norte pelo litoral oeste do continente africano. Quando a corrente encontra ventos fortes e predominantes, acontece um fenômeno que traz consequências importantes para a vida no litoral rochoso. Águas que estão a mais de 200 metros de profundidade chegam até a superfície. Quando elas sobem, trazem consigo milhões de anos de nutrientes dissolvidos. Uma injeção gigante de alimento para todo o litoral. Um dos principais beneficiados por esta bonança de alimento é o kelp, um tipo de alga gigante. Esta floresta dourada de kelp conseguiu se desenvolver ao redor do litoral sudoeste da África. Sua influência no litoral rochoso é imensa. O tronco forte e flexível e as folhas grandes da floresta de kelp atuam como um tampão entre o mar aberto e as pequenas espécies que vivem nas rochas. Quando o kelp é esmagado e sacudido pelo mar, torna-se comida para a vida marinha do litoral. Esta água fria é uma sopa de nutrientes cheia de pedaços de kelp. A espuma formada pelas grandes ondas está cheia de micro-organismos e oferece uma rica fonte de alimento para a vida encontrada nas rochas. Para o ostraceiro preto africano, rochas cobertas significam estômagos cheios e filhotes saudáveis.
Quase todas as espécies que vivem neste litoral tiveram que se adaptar a duas constantes inevitáveis: a maré e a exposição ao sol e ao ar, que acontece 2 vezes por dia. O resultado? Um exército de habitantes bizarros, parecidos com alienígenas. Como se locomovem, como são e até mesmo como comem, tudo foi determinado pelo fato de viverem tanto acima quanto abaixo da linha da água. As mais visíveis entre essas espécies resistentes são os crustáceos e os moluscos. Ao desenvolverem conchas para se protegerem da exposição e ao descobrirem formas de tirar proveito das ondas, essas criaturas tornam seu ambiente inóspito em um bom lugar para viverem. E não há momento mais difícil que quando a maré começa a baixar. Quando expostas a um sol de cozinhar e ao ar seco, elas podem chegar a perder até 70% de seus fluidos corporais. E nas rochas acima, os ostraceiros estão à espera. A mudança das marés é estressante, tanto para os caçadores quanto para suas presas. Para uma criatura formidável, as marés não representam um obstáculo para o seu horário de caça. O polvo comum. Ele está caçando uma presa inocente. Neste ambiente, o polvo é um predador letal. Tido como o invertebrado mais inteligente de todos, ele é mestre na arte de viver no litoral rochoso. Examinando cada canto, ele consegue se deslocar livremente entre as áreas que formam este mundo turbulento e imutável. Armado com 8 tentáculos ágeis revestidos com ventosas poderosas, ele representa uma grande ameaça aos seus vizinhos invertebrados menores. Enquanto a maioria de seus parentes moluscos desenvolveram conchas duras para se protegerem deste ambiente, o polvo trocou a sua segurança pela mobilidade e agilidade ímpares. Sem um esqueleto, os braços deste polvo podem levá-lo a qualquer lugar. Ele evita se enrolar graças a uma substância química especial produzida pela sua pele. Ela envia uma mensagem às suas ventosas, fazendo com que elas não se grudem em nenhuma parte de seu corpo. Assim como acontece quando ele arma uma armadilha para sua refeição favorita: um suculento caranguejo. A agilidade do polvo o protege contra o sol e o ar. Ele consegue se manter úmido simplesmente mergulhando na piscina mais próxima. Contanto que suas brânquias estejam úmidas, ele consegue passar longos períodos fora d'água. Para alguns outros moluscos, não é tão fácil assim. Estas lapas precisaram desenvolver uma estratégia brilhante para não se secarem. Elas cresceram para caberem na forma exata da rocha, sem deixar espaço para a umidade escapar quando for o momento de permanecer ali, enquanto a maré estiver baixa e ela estiver em plena luz do sol. As lapas não usam a sucção para se manterem presas a essas superfícies duras.
Elas usam a aderência. O mesmo princípio que mantém dois painéis de vidro lisos presos um ao outro quando há umidade entre eles. Uma fina camada de muco entre suas patas e a rocha é tudo o que precisam para se manterem no lugar. É uma união incrivelmente poderosa. Tirar uma lapa do lugar requer mais de 1 quilo por centímetro quadrado de força. Porém, uma concha grande e lisa corre um sério risco de se desidratar rapidamente. Não só há uma área maior a ser afetada pelo sol que vem de cima, como há uma maior área que absorve mais calor das rochas abaixo. Para melhorar as suas chances, algumas espécies de lapas ficaram mais arredondadas à medida que foram envelhecendo, crescendo para cima ao invés de para baixo, e, portanto, aumentando seu tamanho sem aumentar tanto a sua área. As ondulações em sua concha também ajudam a se protegerem mais do calor do sol, reduzindo ligeiramente a radiação. No entanto, sobreviver ao sol e ao ar é só a metade do desafio. Agora, há ostraceiros famintos com os quais precisam lutar. As aves passaram o dia todo esperando justamente por este momento. A sua janela de oportunidade está aberta e agora é uma corrida contra o tempo. Os ostraceiros pretos africanos conseguem comer uma média de 100 lapas por dia, e isso é só para o consumo próprio. Eles comem muito mais se tiverem filhotes. Eles adoram mexilhões, mas por ora, as lapas e alguns vermes são mais fáceis de pegar. Os adultos podem se refastelar no banquete, seguidos de perto pelos seus filhotes famintos. Eles têm somente algumas horas para se alimentarem antes da maré voltar. As lapas não conseguem se manter firmes contra as técnicas estratégicas de alavanca das aves. Os ostraceiros só comem lapas de um certo tamanho. Muito pequena e a lapa não vale esforço. Muito grande e ela pode representar mais esforço do que vale a pena. Isso é muito bom para as lapas, já que seus caracóis maiores podem se reproduzir e deixarem um número de lapas estável. O filhote assiste com atenção à medida que os adultos vão em direção ao leito onde se encontram os mexilhões. Capturar um mexilhão exige habilidade. E os ostraceiros pretos africanos mais jovens precisam ser ensinados a arrancarem o mexilhão de sua grossa rede de fibras que os mantém presos às rochas e à sua colônia. Ela deve dominar a arte de separar ambas as conchas e bicar a carne exposta e macia.
O aprendizado pode levar até 9 meses. Por ora, ela ainda é alimentada pelos pais. O seu bico ainda precisa se fortalecer antes que ela possa usá-lo contra esses moluscos duros. Enquanto a maré ainda está se retraindo, a colheita é tímida. Os mexilhões estão começando a se fechar para se protegerem do sol. Mas às vezes, a perseverança compensa. À medida que o mar se retrai, as duas maiores ameaças do litoral arrebatador estão a ponto de mostrarem a sua cara: o calor e o vento. A anêmona, que enfrenta a desidratação, deve se proteger para tentar reter umidade. Ela terá que se manter firme até que a maré suba para lhe dar algum alívio. O que era um buraco oco, em uma plataforma submersa, agora é uma piscina exposta ao sol e ao ar. À medida que as temperaturas sobem, ela começa a se tornar um caldeirão. Qualquer animal abandonado dentro dela terá que aguentar firme até que a maré suba. Porém, não são só os elementos que são perigosos nessas piscinas. As próprias anêmonas representam um perigo para as outras criaturas. As anêmonas do mar caçam qualquer coisa que nade ou que esteja à deriva e que chegue ao alcance de seus tentáculos cheios de veneno. Muitas espécies marinhas se desenvolveram para evitarem esses carnívoros coloridos. Seus ferrões poderosos podem ser de grande utilidade para os humanos. Os compostos desenvolvidos a partir das toxinas das anêmonas vêm se mostrando importantes no tratamento contra a resistência à insulina e para o uso em novos inseticidas. As anêmonas vêm equipadas com armas químicas. Mas os ouriços do mar confiam em defesas mais antigas. Hastes pontiagudas. Cada uma dessas pontas são fixadas individualmente e podem girar em qualquer direção. Agora não há perigo. Um lírio do mar não representa ameaça. A armadura do ouriço é formidável, mas não pode protegê-lo totalmente do sol. Para protegerem a sua pele sensível, eles irão usar fragmentos de concha como guarda-sol. Às vezes, espinhas não são o suficiente. Um caranguejo não tem problema nenhum com o ouriço. Mas precisará também estar atento. O polvo ainda está à caça. Ele é o mestre da camuflagem, graças à sua pele.
Esta pele é composta por muitas camadas finas. Cada uma contém células específicas que podem mudar de cor ou textura. Ainda mais incrível, a pele em si consegue sentir as mudanças na luz e perceber sombras graças às células sensíveis à luz. Adicionando olhos grandes e altamente sofisticados, o polvo consegue criar a paleta de cores e texturas exata para desaparecer. Logo, esta capa de invisibilidade complexa irá valer a pena. Maré baixa. O sol está cozinhando. As temperaturas estão no seu ápice. Para os moluscos e os crustáceos que estão no litoral, é hora de se protegerem nas rochas enquanto esperam o mar retornar. O nível da água está muito baixo e isso é perigoso, mas pelo menos há muita comida. Um jardim de algas, mantidas bem aparadas por lapas que as comem. Lapas de longas espinhas cuidam de jardins maiores. Elas usam suas longas espinhas para se assegurarem que nenhuma outra lapa invada o seu espaço, expulsando qualquer invasor para fora das rochas. Resistindo a um período de seca de 6 horas, essas cracas enfiam suas patas sensitivas na concha e cobrem a abertura com uma capa grossa, protegendo qualquer rastro de umidade que possam armazenar. Assim como um abrigo à prova de bombas, a capa da craca se fecha bem, a protegendo do sol e do ar. As cracas compartilham este litoral com vastas colônias de mexilhões. Esses moluscos se grudam nas rochas como jovens larvas, secretando fios pegajosos que se prendem no litoral. É uma boa estratégia para viver em uma região com tanta energia. Soltos, eles seriam varridos. Agora, bem no meio do dia, os mexilhões estão no modo sobrevivência. A sua concha está firmemente fechada, evitando que qualquer umidade escape. Presos numa espécie de hibernação, eles sobrevivem sem oxigênio durante várias horas, tempo suficiente para que a maré suba. Isso os protege não só do sol, mas também dos bicos curiosos dos ostraceiros. Os ostraceiros já comeram lapas suficientes, mas continuam à procura de qualquer mexilhão que não esteja firmemente preso. Estes se recusam a serem levados. O ostraceiro terá que voltar mais tarde, quando a maré já estiver começando a subir. Ele sabe o valor da paciência. Quando a maré subir, os mexilhões não conseguirão resistir
e irão abrir as suas conchas. É aí que o ostraceiro irá atacar. Por ora, ele precisará voltar para o ninho. É hora de liberar sua parceira para que ela possa se alimentar. No ninho, ela aguarda o seu retorno. Quando ele voltar, será a hora de tomar uma decisão difícil. A maré está subindo. Centenas de mexilhões estarão prontos para serem caçados. É um dilema. Deverão continuar se revezando ou deverão aproveitar essas poucas horas preciosas para que ambos possam se alimentar deixando seus ovos desprotegidos? Eles irão depender das cascas sarapintadas de seus ovos, que imitam os contrastes e as sombras do litoral. Hoje, eles decidiram que o risco vale a pena. É hora de descer o litoral rochoso em direção ao leito dos mexilhões. A maré está subindo. Milhões de anos de níveis altos e baixos do mar transformaram este arenito suave em plataformas. Colunas dentadas e pequenos canais. Entre esses afloramentos há uma grande praia. Cada grão de areia já foi parte de um litoral rochoso antigo e que foi levado pelo tempo. O tempo e a maré são as grandes forças deste mundo. No passado, eles modelaram este lugar. Hoje, eles regem este lugar. Dirigem tudo de acordo com um cronograma estrito e imutável. Os ostraceiros não são os únicos habitantes deste litoral que estão aguardando ansiosamente pelo retorno da maré. Nestas praias abertas, a zona de arrebentação também é um ambiente rico para estes caçadores, que conseguem resistir à areia movediça e áspera. Ela parece deserta, mas escondida sob a superfície está uma frota em miniatura esperando para zarpar com a maré. Por ora, o único sinal desta frota é um tubo de respiração misterioso. Mas à medida que a maré sobe, eles começam a se revelar. Os arados de dedo são chamados de necrófagos. Eles limpam a praia à procura de carniça. É um longo trajeto para um pequeno caracol rastejar. Ao invés disso, este marujo vai se desenrolando usando uma espécie de vela e vai em direção à praia. Ao contrário das lapas que se prendem nas rochas e se protegem das ondas, estes caramujos usam a maré a seu favor. A maré não ajuda somente na economia de energia. Ela também leva o arado de dedo ao mesmo local onde se encontram restos de peixes mortos.
Quando chegam, seu olfato poderoso lhes permite acertar o seu delicioso alvo. A sua habilidade sensorial é surpreendente, permitindo-lhes farejar certas substâncias químicas dos peixes mortos em concentrações minúsculas. Os invasores começam a trabalhar rápido. O arado de dedo começa a sugar qualquer tecido que tenha probóscides. Estes caramujos são gulosos. De uma única vez, eles conseguem comer até 1/3 do seu próprio peso. Se eles economizarem energia e se mantiverem enterrados a maior parte do tempo, um banquete como este pode sustentá-los por 2 semanas. Quando terminam, eles voltam a se enterrar à meia maré. Eles esperam aqui, até a maré recuar, os levando de volta ao seu lugar de origem. Ao longo de todo o litoral rochoso, as ondas estão cada vez mais fortes à medida que a maré se aproxima. Valetas e desfiladeiros expostos começam a se tornar canais marinhos. As minúsculas cracas abrem suas portas, fazendo com que seus galhos emplumados capturem sua comida microscópica. Os cogumelos marinhos encrustados nas rochas capturam algas soltas com suas patas pegajosas. À medida que o leito dos mexilhões começa a se inundar, eles começam a abrir suas conchas. Mas mesmo assim, não é uma refeição fácil para os ostraceiros. Uma peculiaridade da geologia daqui apresenta um desafio enorme para as aves. Nas margens inclinadas, a subida da maré seria relativamente uniforme. A água subiria discreta e previsivelmente. Porém, plataformas lisas como essas podem ser engolidas pelo mar em um instante. Basta que uma onda atinja a orla e o leito inteiro será inundado. Para uma pequena ave, estas ondas são vastas e mortais. Um movimento em falso, uma reação lenta, e elas poderiam ser arrastadas para as rochas ou esmagadas por uma onda. Porém agora, os mexilhões estão abertos e a dança dos ostraceiros com o perigo acaba de começar. À medida que os bivalves abrem suas conchas para deixarem a água oxigenada do mar entrar, eles dão a chance que os ostraceiros precisam. As aves estão indo até o seu limite. Levará até 6 horas para que este banquete volte a ficar disponível. E eles vão aproveitar enquanto podem. Voltar para uma última caçada é quase um erro fatal. Para esses ágeis caçadores, as acrobacias que desafiam a morte fazem parte do dia a dia neste litoral arrebatador.
A maré que está subindo está passando por cima das plataformas e das piscinas rochosas, abrindo as janelas de oportunidade para os predadores à espreita. O polvo atacou. As ferozes pinças do caranguejo agora se mostram inúteis diante das ventosas do polvo. Desarmado e imobilizado, o caranguejo não irá escapar deste abraço mortal. Sem muito alarde, o polvo começa a matar a sua vítima. Não leva muito tempo. Por baixo do seu corpo e das suas patas, seu bico afiado vai raspando a parte inferior da casca do caranguejo. A casca, partida ao meio e com seu interior devorado, é cuidadosamente deixada de lado. Por fim, a única coisa que resta são os restos desmembrados e um polvo muito satisfeito. A chegada da maré alta traz uma nova água à piscina rochosa. O avanço repentino da água gelada pode vir como um choque. Porém, essas espécies estão prontas para tudo. Neste litoral arrebatador, elas se adaptaram para resistir a extremos. Das altas temperaturas e salinidade das piscinas rochosas expostas, à mudança repentina para uma água mais fria e menos salgada. Enquanto a maré estiver alta, elas terão sua porção de água do mar e fornecimento de comida, preparando-se para a próxima maré alta. O polvo, calmo, segue o seu caminho para explorar a paisagem subaquática modificada. Os ostraceiros renunciam o litoral à maré alta. O ciclo de marés é contínuo, um vasto relógio que regula toda a vida neste litoral. Para esta jovem ostraceira, o tempo está passando. Já não é mais uma filhote, agora deve seguir o seu próprio caminho no mundo. Abandonar seus pais não é só um rito de passagem, é também uma questão de sobrevivência. Ela agora já está bem grandinha para competir por comida com eles, e seus pais não vão tolerar isso. Mesmo assim, nesta paisagem dinâmica e em constante mudança, há alimento para todos, para quem for valente o suficiente. Este é um mundo em constante movimento. Sempre reagindo ao enorme contraste entre a maré alta e baixa. Para as criaturas que vivem aqui, é um ambiente difícil, mas também rico em alimento. Neste litoral, a natureza exigiu uma adaptação brilhante. E estes animais
conseguiram atingir essa exigência. Alta energia, alta exposição, altos riscos. Mas também há grandes recompensas neste litoral arrebatador. Num vasto oceano, em um continente selvagem, um santuário incrível. Estas praias virgens, as florestas pantanosas e o recife mais submerso localizado ao sul são o ponto crucial da diversidade. O lar numeroso de milhares de espécies, onde alguns habitantes trabalham juntos e outros são caçadores solitários. E para 2 dos nômades marinhos gigantes, esta costa é a chave para a sobrevivência de sua espécie. Este é o refúgio secreto do Oceano Índico. Este é o Santuário Marinho da África. Costa africana. O Santuário do Oceano Índico. Estendendo-se ao longo de 2 hemisférios e tocando 3 continentes, o Oceano Índico tem 73 milhões de quilômetros quadrados. Aqui, na costa leste da África do Sul, o oceano vai de encontro à costa de uma mata subtropical e de praias douradas. Um cenário exuberante e abundante, onde os manguezais e as dunas encontram um mar convidativo. Com um clima criado pela agradável corrente das agulhas, suas águas mornas são um santuário para uma grande variedade de espécies marinhas. E ainda assim, a aparente abundância deste mundo engana. Esta costa africana é gentil e agradável, porém, a vida aqui é uma luta se comparada àquela que outras espécies vivem a somente alguns quilômetros mais ao sul, onde estas águas azuis dão lugar ao Atlântico violento que varre o mundo semidesértico. A costa atlântica da África do Sul é massacrada por ondas enormes que são desencadeadas por ventos constantes. Mas esses ventos também trazem a água das profundezas à superfície, e com ela uma enorme quantidade de nutrientes de milênios de matéria vegetal em decomposição. Esta abundância de alimentos suporta uma grande população de espécies marinhas que vive na costa oeste. Mais de 2 milhões de lobos marinhos sul-africanos brigam por espaço em grandes colônias de reprodução. Eles se alimentam de grandes cardumes de peixes pelágicos como sardinhas, que são trazidas pela água fria e rica em nutrientes. Porém, ao longo da costa leste, os ventos predominantes são mais gentis. Sem as ondas violentas, não há um afloramento de nutrientes vindos das profundezas. A água pode ser morna e tranquila,
mas não possui os benefícios da corrente da costa oeste, que traz comida das profundezas. O que ela tem, no entanto, são corais, uma paisagem viva que sobrevive através de uma relação simbiótica entre os pólipos dos corais e as algas unicelulares. Quando as algas fotossintetizam e entregam oxigênio aos pólipos, e os pólipos entregam dióxido de carbono às algas, eles criam um oásis movido à energia solar, oferecendo comida e abrigo às criaturas que vêm para cá. É uma concentração de vida vibrante, uma região segura, criada por uma confluência única de geografia e clima, onde os animais marinhos da África se juntam para formar uma comunidade vibrante em um dos últimos maiores redutos selvagens do mundo. No mar aberto, alguns dos grandes migrantes desta região estão terminando uma longa jornada. Trazidos pelas águas quentes e pela relativa segurança da costa, tartarugas e tubarões-touro fazem uma viagem anual para gestar. Esta tubarão-touro está prenha. Ela veio a estas águas para dar à luz a seus filhotes. A tartaruga de escamas também está voltando a estas águas, mas seu local de desova fica mais ao norte na costa africana, em Moçambique. Ela conhece bem estas águas. Ela viaja para cá a cada 2 anos, desde que começou a procriar. Agora está reunindo forças para a última parte da nossa jornada. Foi um longo caminho. Esta jovem tartaruga de escamas foi encontrada vindo das Ilhas Cocos, no sudoeste de Sumatra até a Tanzânia. Uma jornada de 6.200 quilômetros. Ela não está sozinha. Em outros lugares, para além do Recife, mais tartarugas fêmeas estão chegando ao fim de suas próprias jornadas épicas. Agora, ela está focada em sua refeição. Ela está cansada. A corrente é forte. Mas vale a pena perseverar. O Recife esconde sua refeição favorita: esponjas. O Recife de coral foi erguido em fundações antigas. Há milhões de anos, as dunas localizadas em uma praia pré-histórica se solidificaram e se tornaram algo parecido ao arenito. Lentamente engolidas pelo mar, elas se tornaram a base para que o Recife de coral pudesse crescer. O coral é uma criatura viva. Um organismo de corpo mole que se prende a substratos rochosos e cresce, criando trompas duras de carbonato de cálcio. As colônias se formam criando recifes e, por sua vez, habitats completos. Essas colônias crescem devagar, só 10 centímetros por ano. Mas quando são deixadas em paz por milênios, podem crescer e se tornar paisagens inteiras como esta aqui. Este é o recife submerso mais ao sul encontrado ao longo da costa africana. Ele também é profundo. Seu afloramento mais raso tem 10 metros de profundidade. Quanto mais profundo o recife, menos luz solar chega às algas que dependem dele.
Mas ainda há luz o suficiente para tornar este lugar um dos ecossistemas mais diversos do planeta. A localização do Recife pode parecer arbitrária. Estes corais poderiam se instalar em qualquer afloramento rochoso, em qualquer lugar ao longo dos milhares de quilômetros desta costa. Mas ele deve seu sucesso como um centro de diversidade a uma peculiaridade da geografia, que o torna parte de um ecossistema exclusivamente interligado. Para além das dunas, estuários seguem em direção ao mar. No topo de seus misteriosos canais, existe uma floresta diferente de qualquer outra encontrada nesta costa. Um manguezal. Capaz de sobreviver em água salgada que o inunda a cada maré alta. Todos os dias, esta floresta única deixa cair toneladas de matéria vegetal na lama alagada ao redor de suas raízes. Muitos desses dejetos são arrastados para baixo da terra pelo compostador-chefe do manguezal, o caranguejo de garras vermelhas. Alertado pelas vibrações suaves do impacto na lama, estes recicladores incansáveis mantêm o chão da floresta limpo e mantêm todo o sistema estuário cheio de nutrientes. Toneladas de frutos e folhas rapidamente se tornam toneladas de adubo. Quando a maré sobe, inundando a floresta com água salgada, a água vem cheia de nutrientes dissolvidos. Quando ela se retrai, toda essa comida é levada ao mar, levando um banquete aos filtradores do Recife próximo. A vazante e o fluxo das marés no manguezal mantém o Recife bem alimentado. Porém, o manguezal fornece mais do que comida aos peixes desta costa. Ele também serve de berçário. Durante a maré alta, uma passagem intacta vai do oceano ao manguezal. Agora, essas praias já não são uma barreira entre ambos os mundos, já que os canais se abrem a novos visitantes. Um canal fundo localizado no manguezal é um convite a esses filhotes de peixe vindos do Recife. Esses filhotes se desenvolveram para poderem seguir a maré quando ela sobe. A jornada do coral até a costa é longa para um peixe pequeno, mas vale o esforço. Raízes submersas do manguezal. O peixe alcançou os arredores da floresta, onde a água doce e salgada se misturam. Unidos pela promessa dos manguezais, surge uma nova comunidade, um berçário subaquático para os filhotes de peixe. Eles vêm aos milhares. Os manguezais são um santuário. Oferecem alguns meses vitais de comida em abundância e segurança contra os predadores do Recife. Aqui, os peixes irão crescer, ficando cada vez maiores e mais fortes, até estarem prontos para aceitarem os desafios do mar aberto. Para um mundo que luta para sobreviver, a água rica em nutrientes da floresta é um banquete, e seus efeitos são drásticos.
Espécies de peixes tropicais foram encontrados em até o dobro de abundância nos recifes próximos aos manguezais desta costa. Nem todos os habitantes do Recife têm acesso a este viveiro conveniente. Eles não podem desaparecer por alguns meses, até estarem prontos para viverem sozinhos. Ao invés disso, eles desaparecem bem onde estão, à vista de todos. Em um Recife exposto, que oferece poucos lugares para poderem se esconder, a arte da camuflagem se torna uma arma vital na batalha pela sobrevivência. Indistinguível entre as rochas e os corais, um predador espera pela caça. O peixe-sapo é um tipo de charroco que usa uma isca presa à sua cabeça para atrair vítimas famintas. É fácil não enxergá-lo. Sua pele única o torna o mestre dos disfarces. Ao invés de escamas, o peixe-sapo está coberto de espinhas carnosas, extensões peludas e pequenos retalhos cutâneos que servem para esconder qualquer característica reconhecível. Tudo para ser confundido com um pedaço de esponja coberta de algas. Já que sua camuflagem depende dele ficar imóvel, o peixe-sapo não se mexe muito. Quando se mexe, ele revela um movimento balanceado único. Observado à medida que ele se move pelo leito usando suas barbatanas pélvicas articuladas. Ele não é um grande nadador, mas essas barbatanas que se parecem com pés o ajudam a não ser levado pela corrente à medida que ele se move pelo recife. Quando ele encontra o seu próximo esconderijo, ele descansa e se torna invisível contra as rochas. Ele ficará ali até a sua próxima refeição. Ele não é o único caçador não detectável que fica à espreita. O peixe-crocodilo tem uma textura e marcas características e se posiciona contra o recife. Ele simplesmente desaparece. Até seus olhos se camuflam. Nada é o que parece ser neste recife. Para qualquer criatura que passe por ali, ele pode parecer somente uma folha morta se movendo pela força da corrente. Mas essa folha morta está muito viva. O peixe-papel agarra qualquer peixe pequeno e distraído, e crustáceos que se aproximam demais. A maioria desses predadores também acaba se tornando uma presa. A camuflagem não só lhes permite emboscar suas presas, como também os escondem de animais que podem ser seus predadores. Para alguns, não se trata de ser invisível. Ao contrário, trata-se de parecer ser um peixe comum. Esta nuvem de peixes amarelos foi criada por diversas espécies parecidas. A maioria desses peixes são pargos azuis. Porém, entre eles há também vários salmonetes de listra amarela. Tanto para o pargo azul quanto para o salmonete, há mais segurança quando estão em maiores números. Quanto mais o peixe for parecido dentro do grupo, melhores são as chances de sobrevivência a um ataque de um predador. A formação de cardumes aumenta a chance de sobrevivência de cada peixe. Mais olhos significa mais proteção contra possíveis ameaças. Se forem atacados, o redemoinho de corpos amarelos pode desorientar ou distrair o predador, fazendo com que cada peixe esteja mais seguro. É um relacionamento que beneficia ambas as espécies.
Porém, um peixe famoso levou a cooperação entre as espécies a um outro nível. Ele vive feliz em uma armadilha mortal. O peixe-palhaço encontra segurança entre as frondes de anêmonas do mar. Parece ser um refúgio improvável. As urtigas da anêmona comem qualquer coisa pequena e desavisada que se aproxime. Porém, para o peixe-palhaço, os tentáculos não machucam. Trata-se do seu lar. Essa é uma troca de serviços única. Enquanto a anêmona oferece abrigo, alimentação e proteção para este pequeno guarda, o peixe-palhaço devolve o favor mantendo a sua casa limpa e saudável. O peixe-palhaço consegue sobreviver às picadas. Isso graças a uma camada de muco, que protege seu corpo. Esse muco é 4 vezes mais grosso que aquele produzido por outros peixes. E o mais importante de tudo, contém traços do próprio veneno da anêmona. Cada anêmona abriga o seu próprio peixe-palhaço. E acredita-se que o peixe produz o seu próprio antídoto contra o veneno, se esfregando na anêmona. Literalmente, se picando contra suas urtigas. Este ritual que desafia a morte tem plateia. Um grupo de filhotes de dominós donzela. Esses animais territoriais também conseguem suportar as picadas das anêmonas. Estão usando esta aqui como esconderijo. Mas enquanto o peixe-palhaço está ocupando essa anêmona, eles mantêm uma distância respeitosa. As tartarugas são os grandes nômades dos oceanos do planeta. Elas percorrem distâncias enormes para se alimentarem ou procriarem. Passam a maior parte da vida longe da Terra. A costa do Oceano Índico da África tem mais de 6.000 quilômetros de extensão, cobrindo 5 continentes e 2 hemisférios. E ainda assim, quando elas migram para cá, vão em direção a um lugar especial, uma praia específica. O lugar onde nasceram. As fêmeas sabem exatamente para onde precisam ir. As tartarugas são extremamente sensíveis aos campos magnéticos da Terra. Elas os usam para navegar no mar aberto, seguindo suas minúsculas flutuações ou desníveis, como se fossem linhas em um mapa. Esta praia também tem seus próprios sinais magnéticos, como coordenadas invisíveis em GPS. Porém, esta fêmea de tartaruga de escamas irá continuar nadando. A sua bússola interna a está levando para uma praia mais ao norte daqui. Ela sabe exatamente onde irá encontrá-la. As coordenadas da praia foram impressas nela quando ela nasceu. No entanto, as praias deste santuário africano estão chamando outras tartarugas. Elas nasceram aqui há muitos anos atrás e agora estão voltando para completar um antigo ciclo. Esta fêmea de tartaruga marinha comum seguiu seu sinal magnético e voltou à praia onde nasceu. Este momento estava para acontecer há muito tempo. Pode levar até 35 anos para que as tartarugas comuns cheguem à idade de procriação. Agora, pronta para botar seus ovos, ela começa a escavar seu ninho. Aqui, acima do nível máximo da maré cheia, seus ovos estarão seguros. Seus filhotes terão uma chance de sobreviverem.
O sexo dos bebês de tartaruga é muito influenciado pela temperatura do ninho. Em ninhos mais aquecidos, a maior parte dos embriões serão fêmeas. Em ninhos mais frios, a probabilidade maior é que nasçam mais machos. Perto dali, outro nômade que viaja longas distâncias também está cuidando do seu ninho. Uma tartaruga gigante fêmea se arrasta para a terra, arrastando seu enorme peso até as dunas. Essas tartarugas gigantes conseguem crescer até 2 metros de comprimento e pesar 900 quilos. Suas viagens migratórias são longas. Às vezes, chegam a mais de 7.000 quilômetros cada uma. E elas conseguem alcançar profundidades de mais de 1.200 metros até o abismo. Mas nenhuma foi tão importante quanto essa curta viagem das ondas até a areia, para botar suas centenas de ovos e começar uma nova geração de viajantes marinhas. A tartaruga marinha comum botou seus ovos e cobriu seu ninho. Exausta pelo esforço noturno, ela se arrasta novamente até o mar. Mas ela não está sozinha. À noite, olhos estão observando. Caranguejos fantasma, o inimigo mortal de seus bebês. Mas esta noite, o seu trabalho está completo. Ela irá voltar a esta praia mais 3 ou 4 vezes nas próximas semanas para botar mais ovos em novos ninhos. Porém, os recém-nascidos terão que se cuidar sozinhos. Tão silenciosa e secreta como chega, ela desaparece do local. Um novo dia. Sob as saliências do coral e longe das correntes fortes, os peixes estão se reunindo para se limparem com a ajuda do trabalhador mais esforçado do Recife, o camarão limpador. Este é um lugar seguro, onde os predadores e as presas deixam suas diferenças de lado na busca pelo tratamento perfeito e completo de beleza. Para os exaustos e desgastados, é um alívio bem-vindo se livrarem de parasitas e pele lesionada. Para a equipe de trabalhadores, é uma refeição farta. Usando suas patas e antenas brancas, o camarão acena para clientes interessados. O perigoso bacalhau das rochas não está aqui para causar problemas e se movimenta devagar para mostrar que não quer briga, mudando de cor e gentilmente abrindo a boca. Um camarão começa a trabalhar. Uma raia se aproxima na esperança de conseguir um encaixe. Assim como o bacalhau das rochas, ela também se aproxima mostrando a sua bandeira branca. Ela ergue o corpo com movimentos ondulatórios. Mas ela chegou tarde. Os camarões estão ocupados agora e, gostando ou não, ela terá que voltar mais tarde para tentar novamente. O primo do camarão limpador, o camarão arlequim, tem um gosto mais refinado.
Diferente dos camarões que estão dividindo uma refeição que consiste em pele morta e sobras de comida que ficam entre os dentes. Eles são caçadores. E o alvo de hoje é sua iguaria preferida, a estrela do mar. Eles estão vestidos para o jantar, com suas conchas magníficas. Eles podem se dar ao luxo de serem exibidos, já que sua presa não conseguirá fugir deles. A estrela do mar tem centenas de pés tubulares, que permitem que ela se locomova delicadamente, mas devagar, pelo fundo do mar. Um alvo que se locomove devagar é um alvo fácil, e algumas estrelas do mar desenvolveram corpos duros para se protegerem. Mas não esta aqui. O camarão arlequim usa sua antena muito sensível para farejar a sua presa. Agora, ele sobe em cima dela e começa a tentar virá-la. Se quiser atingir o seu ponto fraco e deixá-la vulnerável, ele precisará imobilizá-la. Em seguida, com uma precisão incrível, ele cortará o seu pé macio com suas garras feitas para isso, trabalhando lentamente para chegar até a parte central e deliciosa da estrela do mar. A estrela do mar alimentará esses assassinos meticulosos por dias. Em outro lugar no Recife, outros predadores estão começando o seu dia, ou se recuperando da caça da noite anterior. Um tubarão-leopardo passou a noite rondando o Recife, atrás de caranguejos e camarões. Eles são pequenos, mas abundantes. Com comida suficiente, esses tubarões calmos podem chegar a medir 2 metros de comprimento. Cansado depois da caça noturna, ele descansa no fundo arenoso, fazendo o mínimo esforço. Os tubarões têm origens antigas. Remontam a centenas de milhões de anos atrás. Mas perto dessas caçadores silenciosas, eles são relativamente novos. A primeira água-viva a aparecer nos mares do mundo surgiu há 500 milhões de anos, muito antes que houvesse plantas na Terra. Elas são os animais de múltiplos órgãos mais antigos do planeta, mas não são tão primitivas quanto parecem ser. As águas-vivas são nadadoras ativas. Elas se locomovem contraindo-se em movimentos pulsantes sutis, que deslocam a água onde se encontram. Elas também têm um sistema nervoso complexo, que as ajuda a se adaptarem e a reagirem ao seu ambiente, sentindo os fluxos da corrente, identificando outras águas-vivas e até testando a salinidade da água do mar. O corpo da água-viva é macio e frágil, mas elas podem ser letais. Quando encontram a sua presa, elas reagem com uma força incrível, enchendo a sua vítima de neurotoxinas. A maioria dos animais que vive aqui não liga para sua presença. Porém, para as tartarugas, elas fazem parte da sua dieta. As tartarugas gigantes engolem a água-viva em mar aberto. Às vezes, no verão, chegam a comer até 70% do seu peso todos os dias. Este predador prefere ficar perto do Recife do que em mar aberto, como a água-viva. A moreia pintada se esconde entre as fendas do Recife.
se arriscando ocasionalmente para uma parada na estação de limpeza ou para caçar. Normalmente confundida com um tipo de cobra marinha, a moreia, na verdade, é um peixe. Sua boca aberta parece intimidadora, mas isso é mais em função da respiração do que uma demonstração de força. Uma boca aberta permite um constante fluxo de água que passa pelas suas brânquias, pequenos buracos localizados atrás da sua cabeça. Elas podem parecer assustadoras e antissociais, mas as moreias são vizinhas relativamente calmas, quando bem alimentadas. Onde os cantos e fendas são escassos no Recife, elas podem inclusive viver lado a lado com outras moreias. Uma dupla assustadora que só está tentando viver como qualquer um. Esses peixes podem nadar perto das bocas abertas das moreias sem quase ficarem com medo, até a hora de comer. Outra criatura antiga do mar conseguiu chegar à costa. A fêmea do tubarão-touro migra para essas águas quentes para dar à luz. Esses peixes são extremamente sensíveis às mudanças de temperatura na água e irão viajar ao longo da costa para chegar em águas mais quentes quando estiverem prenhas. Ela possui 2 úteros e produzirá ovos a não ser que esteja prenha. Dará à luz a 2 filhotes, um de cada útero. A maior parte de sua energia está direcionada à gestação dos filhotes. E ainda assim, durante esse tempo, ela irá comer muito pouco. As algas em sua boca e dentes são um testemunho do seu jejum. Quase nada passa por essas mandíbulas há semanas. Porém, só porque ela não está comendo, não significa que os seus filhotes estejam passando fome. Antes de nascer, os tubarões estão ganhando força, comendo seus irmãos. Os filhotes maiores comem seus irmãos e irmãs mais fracos, dentro do corpo da mãe. Primeiro os embriões e depois qualquer ovo não fertilizado que esteja ao seu alcance. Os ovos extras são uma fonte vital de papinha de bebê. No momento em que sua mãe chegar a águas quentes, seus filhotes ainda não nascidos já terão aprendido sua primeira lição de vida. Somente os mais fortes sobrevivem. Ela irá passar 2 meses aqui, neste santuário, mas quando chegar a hora do parto, ela irá nadar para o sul em direção a águas mais frias. O tempo de gestação dos tubarões é de 9 meses. Quando vêm ao mundo, seus filhotes serão quase 1 metro de comprimento, metade do tamanho dela, e já serão predadores ferozes. Mas por agora, eles ainda estão se desenvolvendo. Já se passaram 2 meses desde que a tartaruga comum botou seus ovos nesta praia. Acima do nível máximo da maré alta, as dunas estão agitadas. A primeira tartaruga está tentando sair do ninho. O instinto diz ao resto para ficarem quietas agora, mas esta aqui é precoce. É uma má escolha. O perigo está à espreita na escuridão. Os caranguejos fantasmas estão esperando à beira-mar, reunindo-se para a caça. Esses oportunistas
são um dos principais predadores dos filhotes de tartaruga. Se os bebês quiserem chegar em segurança à água, precisarão evitar serem pegos. O restante está atento. Quanto mais tartarugas, mais seguro. Porém, seu irmão impaciente já está a caminho do mar, sem nenhuma proteção, sozinho e sem ter onde se esconder. Um caranguejo se aproxima para capturar essa presa tão fácil. Sem saberem da tragédia que acabou de acontecer na praia, o restante dos filhotes está se aproximando da superfície. Até 120 bebês estão saindo do ninho. Todos eles tentando, em grupo, descer até as dunas para chegarem à praia. Para estes bebês minúsculos, inocentes e desengonçados, que não nasceram para se locomoverem em terra, será uma luta monumental. Mesmo a menor das vegetações encontradas nas dunas se apresenta como um grande obstáculo. A jornada está a 12 metros de distância de terminar. Porém, para esses filhotes é uma viagem exaustiva. Para eles, parece ser um deserto sem fim. Um deserto cheio de perigos. Uma luta entre a vida e a morte. Um bebê foi surpreendido por um caranguejo fantasma escondido na areia. Um azarado não sobreviveria, mas este bebê é forte. Ele luta a noite inteira e se reúne novamente com seus irmãos e irmãs à medida que todos vão em direção ao mar. Esta é a primeira e última vez que os machos irão andar em terra. Durante o restante de suas vidas, eles irão ficar no mar. Por fim, chegaram à beira-mar. Agora estão todos juntos, mas estão começando uma vida solitária. As tartarugas são autossuficientes desde o nascimento e já irão se separar, começando décadas de uma vida migratória por todos os mares do mundo. A assinatura magnética desta praia já foi marcada nelas. E um dia, daqui a 20 ou 30 anos, as fêmeas irão iniciar o seu retorno para botarem seus próprios ovos. Por ora, elas deixarão que as correntes as guiem. A corrente quente de Moçambique irá levá-las ao sul, rodeando o continente africano, para em seguida as levar para o Oceano Antártico. Um novo dia nos recifes da África do Sul. Os filhotes de tartaruga já foram embora. O ritual secreto da noite anterior terminou tão misteriosamente quanto começou. Mas a vida nos recifes continua, sempre urgente. Há peixes a serem limpos, perigos a serem evitados. O trabalho diário de sobrevivência no Oceano Índico. As fêmeas de tubarão-touro irão ficar aqui por mais algumas semanas, perambulando por essas águas quentes enquanto seus filhotes não nascerem. Mas elas também deixarão esta costa.
nadarão mais ao sul para darem à luz lá. Outra migração em um oceano cheio de nômades antigos. A vida no Oceano Índico pode ser desafiadora, mas aqui, no litoral da África do Sul, floresce um santuário natural como nenhum outro. Uma área protegida e abundante criada pela interação entre o Recife subtropical e os manguezais que dão vida. Das extensas praias até as paisagens de coral. Dos berçários seguros aos locais de nidificação secretos. Este é um lugar que oferece abrigo e abundância àqueles que vivem aqui. Seja o seu lar ou só um lugar de passagem. Um esconderijo, um reduto, uma ilha diversificada encontrada no vasto Oceano Índico.